NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você. O NC Agro deste domingo vem chegando por aqui com as melhores informações. E veja os destaques de hoje. A robótica foi a solução encontrada pelo Instituto Socioambiental de Ciência e Tecnologia da Amazônia, ISACTA, que tem sede em Belém. O Açaí Bolt é um robô capaz de escalar a palmeira do açaí de forma automatizada e intuitiva. Localiza o cacho e realiza o corte com segurança. Quando a ovinocultura entrou na minha vida, ela já entrou para valer, não como um passatempo, ela já entrou como um projeto mesmo. Identificando a falta de padronização no estado, ela e o marido decidiram profissionalizar o setor. A gente logo percebeu que tinha um espaço para profissionalizar a atividade aqui dentro do estado, né? Nesse período que antecede o início das chuvas, que os agricultores preparam a terra para o plantio do milho, que será consumido nas festas juninas. Nós fomos até o distrito de Galante, no Agreste Paraibano, para mostrar que a fé em São José, padroeiro dos agricultores, segue através das gerações, indicando quando é o momento certo de plantar para garantir a colheita no período de maior consumo de milho do ano. Fertilizante é um bem que o planeta entende que é quase que um alimento. Então a interrupção dessas cadeias não interessa para ninguém, porque gera inflação, desabastecimento, é um problema de saúde, inclusive aí para a população global. Então, nesse momento tem que ter muita parcimônia, olhar de perto efetivamente onde que tem problema, que tipo de produto que pode vir a faltar, se é que tem problema, de repente essa situação do Irã se resolve de forma rápida, enfim, são muitas variáveis aí, mas o meu alerta ao produtor rural é não criar pânico e não comprar mais do que deve, porque aí sim nós mesmos vamos criar um problema devido à sofisticação dessa cadeia produtiva. Com localização estratégica no estado de Roraima, às margens da BR-174, rodovia que liga Boa Vista ao Amazonas e à Venezuela, a Serra Verde se destaca pelo alto padrão de engenharia e pela eficiência operacional. Com produção 100% orgânica, a cooperativa agora também mira novos mercados. Durante um evento em Dubai, a Cooper Mel firmou o contrato para ampliar a exportação, abrindo caminho para a expansão da chamada Rota do Mel. Você já imaginou um robô colhendo açaí no topo das palmeiras? Pois essa tecnologia já é uma realidade no Pará. O Açaí Bot chega para substituir o esforço físico por um sistema automatizado e seguro. A novidade promete aumentar a produtividade em 10 vezes e já conta com subsídios para a agricultura familiar. Confira! Subir no açaizeiro exige prática e habilidade. As palmeiras podem passar de 15 metros de altura. Para chegar até o topo, os ribeirinhos amarram os pés a uma peconha, feita com palha ou corda. O facão vai na cintura para fazer o corte do cacho. O peconheiro é um personagem fundamental dentro da cadeia produtiva do açaí no Pará. Mas esta atividade é considerada uma das mais perigosas e precárias do mundo. 80% desses trabalhadores já sofreram algum tipo de acidente, seja por queda ou cortes associados ao facão e à peconha. A robótica foi a solução encontrada pelo Instituto Socioambiental de Ciência e Tecnologia da Amazônia, ISACTA, que tem sede em Belém. O Açaí Bolt é um robô capaz de escalar a palmeira do açaí de forma automatizada e intuitiva. Localiza o cacho e realiza o corte com segurança. Vou trazer ele para baixo agora, tá? A penosidade da colheita foi um dos itens que a gente resolveu parar e rever todo o projeto inicial. Os riscos que a gente sabe de queda, de acidente, risco de morte,
o trabalho da mulher também, que a mulher trabalha e grande parte delas não é remunerado. A gente sabe que tem trabalho infantil envolvido na colheita. E aí a empresa resolveu desenvolver uma tecnologia que fosse acessível a toda a comunidade ribeirinha, aos agricultores familiares, quilombolas, indígenas, que fosse acessível e que resolvesse o risco da colheita do açaí. O Açaí Bolt é de difícil manuseio. Ele é atrelado à palmeira e controlado por controle remoto. A tecnologia também foi desenvolvida para organizar e tornar mais eficiente a cadeia do açaí em áreas de floresta. O Açaí Bolt foi testado em condições reais na Amazônia, com calor intenso, chuvas frequentes, umidade alta e desafios logísticos. O robô apresentou ganhos significativos de eficiência. Hoje, um pecunieiro no método tradicional traz uma média de 100, 130, 150 quilos de açaí durante o período da manhã, que é o período que geralmente ele trabalha. Uma questão que é um diferencial muito grande também do robô, você pode deixar ele carregando na hora do almoço e voltar a trabalhar, voltar a operar à tarde, né? E trabalhar mais 4 horas. Quando você trabalha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, a gente está falando de quase 1000 quilos de açaí por dia. Então hoje é 10 vezes mais o que o método tradicional traz, né? E sem risco de acidente. O desenvolvimento do robô começou em 2022. O primeiro protótipo era artesanal e pesava cerca de 14 quilos. O 8º foi finalizado em junho de 2025 e foi considerado ideal, com peso de 8 quilos. Ele é feito de plástico injetado, sendo 30% de fibra de carbono, né? A parte de alumínio dele é o mesmo material utilizado hoje em aeronave, então é um material muito robusto, né? A bateria dele é uma bateria de lítio. Então é um material bem robusto e leve. O equipamento custa em torno de R$21 mil e tem possibilidade de subsídio para pequenos produtores. Nós conseguimos incluir o equipamento no catálogo de equipamentos agrários do MDA. Então, com isso, conseguimos um financiamento via Pronaf-B, que ele fica bem acessível e pode ser parcelado. O agricultor familiar que paga as parcelas em dias tem um abatimento de 40% no valor do equipamento. Então, a ideia é que seja acessível a todos. De acordo com a empresa de tecnologia, a proposta não é substituir ou tirar a fonte de renda de ribeirinhos e extrativistas, mas ajudá-los a fortalecer a atividade com o uso da tecnologia. O robô, ele precisa sempre de uma pessoa para manusear. O que a gente quer trazer a gente quer fazer com que essa colheita ela seja de forma segura, feita através de um joystick e não mais subir do método tradicional, correndo risco de acidente. A fábrica instalada no distrito de Outeiro, em Belém, já comercializou cerca de 500 unidades e tem capacidade para produzir até 3.000 robôs por mês. Os desenvolvedores trabalham agora para a adaptação da tecnologia para a Mata Atlântica, onde ocorre a colheita da juçara, palmeira muito parecida com o açaí amazônico. Além disso, criou outras soluções sustentáveis, como estas basquetas biodegradáveis para fazer o acondicionamento do fruto. Está em andamento ainda a construção das biovias, estruturas erguidas dentro da floresta para fazer o transporte do açaí em locais de difícil acesso. Como chegar a esse fruto que está lá no meio da floresta? Aí nós desenvolvemos a biovia, que é um modal de transporte. Ela vai circular no meio da floresta sem derrubar uma única árvore. A Federação da Agricultura do Pará avalia que o projeto Açaí Bolt tem potencial para impulsionar a cadeia produtiva do açaí no estado, que já é responsável por cerca de 90% de todo o volume produzido no país. Ele traz um conforto para a pessoa que corta, que traz esse açaí e, principalmente, traz para nós um fruto de melhor qualidade, porque o açaí ele vai perdendo as qualidades dele desde o momento que ele é cortado. Então você tem que armazenar, tem que transportar, às vezes quando você está longe do mercado de consumo e trazer até onde ele vai ser processado. Então ele é hoje uma das melhores soluções que nós temos. A entidade afirma que atua para promover capacitação técnica para ribeirinhos e pequenos produtores que vivem da colheita do açaí. Aqui na FAEPA, aqui na Federação da Agricultura do Estado do Pará, nós temos com todos os nossos 144 municípios, sindicatos rurais, os 10 núcleos sindicais, um trabalho muito grande, não só de divulgação, mas de capacitação dessas pessoas para usar o Açaí Bolt e usar com sucesso. E que legal, né? São iniciativas como essa que fazem a diferença no campo.
E olha só, uma cooperativa de mel no Amapá monta estratégia para unir a cadeia produtiva. Do manejo das abelhas africanas no campo até o rigoroso processo de beneficiamento do produto, a cooperativa aposta na produção orgânica e já começa a abrir espaço no mercado internacional. Nossa viagem teve destino a Porto Grande, município do estado do Amapá, que fica a aproximadamente 108 quilômetros da capital, onde acompanhamos de perto a produção da cooperativa Cooper Mel, que começa no campo com a utilização de abelha africana, conhecida pela sua alta produtividade. Em vez de a gente ter várias marcas diferentes, pequenas, a gente decidiu se unir em torno de uma marca só, que é a Cooper Mel, para poder desenvolver esse trabalho, né? A gente está agora também na Rota do Mel, do Ministério de Integração Regional, conseguimos trazer a rota para o Amapá. Olha só, pessoal, nós já estamos totalmente paramentados com macacões 100% antiferroado. Daqui a pouco nós vamos adentrar no apiário para mostrar mais de perto para você de casa como é que acontece o manejo. O Júlio está aqui ao meu lado, ele vai explicar um pouco para a gente como é que funciona isso na prática, né, Júlio? É isso, a gente está aqui no nosso apiário aqui em Porto Grande, tá? Parceria com o IFAP, Instituto Federal, e a gente está aqui com algumas colmeias e hoje a gente vai fazer um manejo aqui, é um manejo que a gente fala de entre safra. A gente está no período de inverno, a gente não está colhendo mel agora, então o projeto agora é a gente alimentar as abelhas para o enxame não reduzir muito e a gente conseguir continuar, né, para a gente conseguir colher lá em setembro. De acordo com o presidente da cooperativa, cerca de 50 mil abelhas são criadas só neste ambiente, tendo sua produção variada de acordo com o período do ano. Para conseguir manusear com segurança as melgueiras, é necessário utilizar um abafador, que deposita diretamente fumaça nas caixas. Esse aqui é o mel. Aí o que a gente faz lá na agroindústria que eu falei para vocês? A gente abre essa capinha de cera aqui, ó. Quando a gente abre, ó... Nossa, o mel ele já vinha escorrendo. Depois de coletado, o mel passa por um rigoroso processo dentro da unidade de produção. A temperatura e a umidade do ambiente são controladas para garantir a qualidade do produto. Após coletado, o mel segue para o decantador, onde permanece de 2 a 3 dias. Neste processo, as impurezas sobem à superfície, enquanto o mel puro se concentra na parte inferior. Em seguida, o produto passa por análises laboratoriais, que confirmam se ele está próprio para o consumo. E só após esses processos, o mel é armazenado e distribuído para comercialização. Então, atualmente a gente colheu ano passado 7 toneladas de mel da cooperativa com 30 cooperados, mas de forma artesanal ainda. O nosso intuito é que o mel ele pare de ser beneficiado na cozinha da casa do produtor e venha para um espaço adequado, que é a agroindústria, que ele vai ter uma certificação, a gente está atrás do selo orgânico também. Então o nosso objetivo esse ano como cooperativa é fazer com que o produtor venha para dentro da agroindústria e produza o mel dele dentro de um local certificado e a cooperativa consiga comprar a produção total daquele produtor. Com produção 100% orgânica, a cooperativa agora também mira novos mercados. Durante um evento em Dubai, a Cooper Mel firmou o contrato para ampliar a exportação, abrindo caminho para a expansão da chamada Rota do Mel. Segundo o presidente da cooperativa, Júlio César, a meta é fazer com que o mel deixe de ser visto apenas como um medicamento e passe a ocupar cada vez mais espaço na alimentação do dia a dia. Alguns lotes internacionais, né, o Quilombo do Mel da Pedreira já vendeu para fora, a gente também teve uma oportunidade em Dubai de poder vender o nosso mel para fora, mas a nossa ideia como cooperativa nesse momento é a gente conseguir atender o mercado local. Então a gente quer que o nosso mel esteja em todos os 16 municípios do estado, e para depois, aí sim a gente pensar em exportação, tudo, a gente tem um passo a passo que a gente quer seguir, mas principalmente atender o mercado local, colocar esse mel na merenda escolar, colocar esse mel para os amapaenses mesmo, e após isso aí a gente pensa em Guiana Francesa, pensa em internacionalizar esse mel. Vamos falar agora dessa parceria que impulsiona os negócios no campo e na cidade. Eu estou falando da cooperativa Cicobi Amazônia, que acredita que cooperar é o caminho para o progresso. Por isso, está presente no Amazonas, Rondônia e Roraima, oferecendo soluções financeiras completas para pessoa física, jurídica e para você que é produtor rural. Entre as opções estão consórcios, seguros, financiamentos e muito mais. A jornada no campo
nunca foi fácil. Aqui dentro do Tio eu vim com força e vontade de trabalhar, praticamente terra não tinha nada. Para iniciar um plantio não é fácil, fica muito caro. Bom, a gente lá no Paraná, a gente trabalhava em áreas pequenas, né? Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Quem não tem o recurso próprio hoje para adquirir, fazer um plantio que procure o Cicobi Amazônia, vai lá tirar o seu recurso e continuar fazer um plantio que vai dar muito lucrativo, tá? E foi aí então que a Cicobi ajudou a gente com o custeio da lavoura para a gente iniciar o plantio. Cooperar é transformar o sufoco em impulso para girar. Eu não conseguia acompanhar a minha primeira irrigação, Cicobi que me ajudou. Então, quer dizer, a cooperativa ajudou 100% nessa parte. Foi no Cicobi Amazônia, chegamos lá, conversamos e rapidez já liberou o crédito pra gente. A Cicobi Amazônia gira com quem produz e o agro gira com a Cicobi Amazônia. Porque quando a comunidade cresce, todos crescem juntos. Abra sua conta e seja um cooperado Cicobi Amazônia. E hoje eu quero mandar um abraço para Letícia, que fica lá em Roraima e faz a diferença na gerência regional da cooperativa Cicobi Amazônia. Abraço, Letícia! E vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar a análise de mercado do especialista Marcos Fava Neves. E ainda, a escolha genética que faz a diferença na ovinocultura em Rondônia. A partir de hoje, vamos receber no NC Agro, com exclusividade, a participação do Marcos Fava Neves, professor na USP e Harvard, especialista em planejamento e gestão estratégica de projetos no agronegócio brasileiro e mundial. Tenho comentado sobre esse assunto dos fertilizantes e eu começo aqui com uma história. Nós vamos voltar para 2022. O que aconteceu lá em 2022? A invasão da Ucrânia pela Rússia. Com essa invasão, criou-se um problema no mercado mundial ligado à questão dos fertilizantes, que uma parte importante vem de lá. Tá? Os preços aumentaram até mais do que deviam, e essa situação de que haveria falta levou a um comportamento que agravou o problema. Que comportamento foi esse? Produtores anteciparam, compraram mais do que era necessário, cooperativas, revendas, criaram estoques de produtos a preços elevados. A situação se normalizou logo e esses estoques, esses preços ficaram, criando um problema por muito tempo. A gente sabe que a cadeia de fertilizantes é extremamente delicada, são produtos pesados que viajam longas distâncias, necessitam de muita eficiência, de muita logística, mas não se pode criar problemas adicionais. Fertilizante é um bem que o planeta entende que é quase que um alimento. Então a interrupção dessas cadeias não interessa para ninguém, porque gera inflação, desabastecimento, é um problema de saúde, inclusive aí para a população global. Então, nesse momento tem que ter muita parcimônia, olhar de perto efetivamente onde que tem problema, que tipo de produto que pode vir a faltar, se é que tem problema. De repente essa situação do Irã se resolve de forma rápida, enfim, são muitas variáveis aí, mas o meu alerta ao produtor rural é não criar pânico e não comprar mais do que deve, porque aí sim nós mesmos vamos criar um problema devido à sofisticação dessa cadeia produtiva. Rondônia vive um novo momento em que produtores vêm deixando de lado o amadorismo para focar em alta genética. Uma produtora mostra que o manejo correto é o caminho para colocar a carne de cordeiro rondoniense nas melhores prateleiras do país. Em Pimenta Bueno, a ovinocultura ganhou o rigor de quem já esteve do outro lado do bisturi. Aline Marafon, formada em odontologia, trouxe a precisão do consultório para o manejo dos rebanhos. A odonto, ela me deu uma base muito técnica e criteriosa. Enquanto eu atendia, hoje eu não atendo mais, eu sempre trabalhei com planejamento e uma responsabilidade sobre o resultado da entrega do trabalho, sabe? E quando a ovinocultura entrou na minha vida, ela já entrou
para valer, não como um passatempo, ela já entrou como um projeto mesmo. Identificando a falta de padronização no estado, ela e o marido decidiram profissionalizar o setor. A gente logo percebeu que tinha um espaço para profissionalizar a atividade aqui dentro do estado, né? Existia a criação, ela não é uma cultura tão forte quanto a bovinocultura, né? O boi, a vaca, mas existia. Só que ainda com uma falta de padronização de raças de animais, um descontrole genético. Então, quando a gente começou, a gente viu isso como uma oportunidade de mercado, né? A escolha das raças foi estratégica. O foco em Dorper e o White Dorper não é apenas estético, é produtivo. Então hoje aqui nós temos, Dorper, nós temos o Dorper, que a gente conhece aqui, que é o cabeça preta, né? Um animal baixinho, com meia lã, que ele só tem lã na parte superior da linha lombar, e é o animal chamado de 4 quartos, né? O 4 pernis, que é onde ele dá o preenchimento de massa muscular, né? Um animal precoce, um animal de boa rendimento de carne, um animal de carne marmoreável. Quando eu falo carne marmoreável, é aquela carne macia, suculenta, né? Que a gente degusta com mais vontade, vamos dizer assim. A ovinocultura de resultado, ela não acontece por acaso, não é um fato aleatório. Aqui na cabanha do Dorper Germano, cada acasalamento dos animais é direcionado, planejado, e o produto desse acasalamento, seja fêmea ou macho, é avaliado e passa por um rigoroso critério de avaliação até concluir as etapas do registro genealógico. A gente está aqui no pasto, mas tem uma coisa que faz a diferença na ovinocultura, a biosseguridade, já que para a carne do carneiro chegar com qualidade na nossa mesa, é isso que faz toda a diferença. O manejo sanitário na ovinocultura, ele não é só estar curando o carneiro, apagando o incêndio, ele é muito mais preventivo. Por exemplo, o ambiente que nós estamos aqui, vocês podem notar que o piso é de chão batido e tem essa cobertura aqui de maravalha grossa de madeira, e é um piso que está seco. A gente coloca esse material aqui para proporcionar maior conforto e evitar de proliferação de doenças. Mas abaixo desse material aqui, a gente tem uma fina camada de cal, por exemplo, que é desinfetante. Esse nível de especialização exige acompanhamento constante, transformando a ovinocultura em uma atividade de alta performance. A questão sanitária deles é muito importante, porque os ovinos são muito sensíveis. Então, muitas vezes a gente depara com um produtor aí e fala: rapaz, eu tô com muito problema lá com meus ovinos. Quando eu tenho meia dúzia de ovinos, eu não tenho problema nenhum sanitário. Mas quando eu tenho um grupo de ovinos acima lá de 50 ovinos, eu já começo a surgir as problemáticas, principalmente a verminose, que é um dos grandes gargalos hoje da ovinocultura. Então a gente tem que estar muito atento. Além da sanidade, outras técnicas simples, mas eficazes, garantem o controle total da produção. Desde a data provável do parto até a nutrição exclusiva dos cordeiros. Eu estou aqui num lote que está em estação de monta. Eu trago as fêmeas para o reprodutor que eu escolhi para fazer o cruzamento e elas estão aqui com ele e passam 60 dias. A gente usa uma técnica muito simples de pintar o peito do reprodutor e aí quando ele faz a cobertura da fêmea, vai pintar o lombo dela. A gente anota o dia que foi feita essa pintura e eu já consigo fazer uma estimativa de quando vai ser a data do parto. Essa visão sistêmica da propriedade reflete uma mudança profunda no cenário agropecuário rondoniense, a consolidação da liderança feminina em postos estratégicos. Aqui, o agronegócio de Rondônia como um todo tem evoluído muito e muito se deve também à presença ativa das mulheres nesse setor, né? A gente vê mulher na gestão da propriedade, com liderança técnica, na lavoura, no curral. Então, assim, e essa liderança ela não é uma tendência passageira, uma moda, ela é o resultado do preparo e da qualificação dessas mulheres, né? Seja no manejo cuidadoso do rebanho ou na gestão da propriedade, a trajetória da Aline reforça uma realidade. No campo ou na cidade, o resultado vem com técnica e muita responsabilidade. Vamos para um breve intervalo e na volta você vai ver a tradição nordestina que une a fé e o agro. Em Roraima, uma agroindústria de soja atende mercados nacionais e internacionais. E as pesquisas no Acre que apontam para o inseticida orgânico à base de pimenta.
Alguns estados nordestinos, a exemplo da Paraíba, a tradição católica dedica o mês de março a São José e espera no santo a ajuda para que o ano seja de um bom inverno e uma grande safra. Dia 19 de março, por exemplo, data simbólica do Santo da Chuva, é também a data reservada para o início do plantio do milho. Afinal, quem planta no dia de São José tem colheita garantida no dia de São João. O corte de terra segue a todo vapor. É nesse período que antecede o início das chuvas que os agricultores preparam a terra para o plantio do milho, que será consumido nas festas juninas. Nós fomos até o distrito de Galante, no Agreste Paraibano, para mostrar que a fé em São José, padroeiro dos agricultores, segue através das gerações, indicando quando é o momento certo de plantar para garantir a colheita no período de maior consumo de milho do ano na região Nordeste. Ao santo também é acreditado o dom de mostrar se o inverno será chuvoso ou de seca. A indicação vem no dia 19 de março. Se a chuva aparecer, é sinal de que o ano será de fartura. São vários títulos que são dados a José, mas o que mais evidencia essa questão da relação dele com os agricultores é a questão de um homem providente. Ele cuida de Jesus e de Maria em todos os aspectos. Também tem uma tradição oriental, onde algumas pessoas viviam como que monges, e a gente sabe que aquela região ela não tem fartura de água. Então eles pediam a intercessão de São José e achavam, segundo a tradição, esses riachos, esses mananciais. Além da fé religiosa, existe uma explicação técnica por trás da chuva no dia de São José. A data coincide com o equinócio, quando o Sol cruza a linha do Equador e ativa a zona de convergência intertropical, sistema que traz chuva. Se chove em 19 de março, é sinal técnico que a estação chuvosa já se consolidou na região. Realmente, essa crença das chuvas até o dia de São José, ela tem sim um sentido científico. Por quê? Porque nas regiões do Sertão e Alto Sertão, Carico e Mataú, aqui do estado da Paraíba, o período de chuvas acontece principalmente nos meses de fevereiro, março, abril e maio. E março é historicamente o mês mais úmido. Então, realmente, se em março não chover até ao final do mês, realmente esse período chuvoso já está comprometido. Então, é mais se não chover até o dia 19 de março, realmente já está metade do período previsto de chuvas e, se não ocorrer suficiente, já está prejudicado. As sementes já estão preparadas. Elas foram selecionadas dos melhores grãos da safra passada, ou seja, passaram um ano inteiro esperando para serem plantadas. Mas aqui a tradição pede que o milho seja plantado junto com a fava. Isso porque o pé de milho vai ajudar no crescimento da fava. A produção de milho na Paraíba registrou queda em 2025, após fechar 2024 com cerca de 138,5 mil toneladas, uma alta de 9,5% em relação a 2023. Em 2025, a produção recuou para 115 mil toneladas, uma redução de 16,8%. Depois de um ano difícil para a cultura do milho, a esperança de uma boa colheita está nos céus. Quem é do campo tem sempre a espera que a chuva vai chegar com força suficiente para garantir a plantação. Desde 8 anos de idade que eu acompanho meu pai, minha mãe, tudo da agricultura e sempre na agricultura. Agora, o agricultor está sempre com aquela esperança, né? Esperando chover. É verdade. Sempre ansioso para chuva vir, para a gente plantar para ter um bom lucro. É verdade. E esse ano, como é que vai ser? Deus queira que dê tudo certo. Estamos na ansiedade de plantar e dar tudo certo. Verdade. Vai chover? Vai chover. Temos fé. São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada... E nós ficamos na expectativa para essa colheita para o São João, hein? E agora partimos para Boa Vista, Roraima. Uma agroindústria tem se destacado no processamento de soja, tanto para a fabricação de farelo quanto para a extração de óleo. A produção já atende mercados de outros países. Estamos no Complexo Industrial Serra Verde.
A área é grande, são mais de 300 mil metros quadrados. E a estrutura de maquinários e funcionários? Pronta para atender a alta produção dos derivados de soja. Com localização estratégica no estado de Roraima, às margens da BR-174, rodovia que liga Boa Vista ao Amazonas e à Venezuela, a Serra Verde se destaca pelo alto padrão de engenharia e pela eficiência operacional. Essa agroindústria vem fortalecer ainda mais a cadeia da soja no estado e oferecer para o produtor mais uma opção de comercialização. Quando você não tem uma indústria, necessariamente o grão acaba sendo exportado. E aqui não, o grão é transformado. Essa indústria é uma indústria de cadeia completa. A gente recebe o grão e gera todos os subprodutos desse grão. Então isso fortalece o mercado, além de gerar emprego e renda dentro do estado. A empresa está em plena atividade desde 2022, com a produção pujante de farelo de soja, que pode ser usado para obtenção da ração animal e do óleo degomado. Além do óleo, né, que é a menina dos óleos, é o que todo mundo lembra porque está no supermercado, nós temos uma produção muito grande de farelo de soja. O farelo de soja é a base da ração animal. É através do farelo que a gente produz os frangos, os suínos, o ovo, a ração dos nossos animais. Quem tem pet consome farelo todos os dias, então o farelo, a gente tem uma dependência diária do farelo. O farelo faz parte das nossas vidas. As pessoas muitas vezes não lembram disso porque o óleo é o que está mais atrelado à produção de soja. Em 2025, a empresa deu um passo importante e começou a produzir o óleo refinado para consumo humano, fortalecendo o potencial econômico da empresa que abastece o mercado de Roraima e do Amazonas e exporta produtos para países como Guiana, Cuba, Venezuela e até o Egito. O fortalecimento da cadeia ainda aumenta com a Guiana nos oferecendo essa estrada e a nossa saída natural é sair para o Caribe e através da Guiana chegar em qualquer lugar do mundo. Para você ter uma ideia, o farelo produzido aqui nessa indústria já chegou no Egito, já chegou em Cuba, então a gente vai muito longe através da verticalização de uma indústria como essa. Acompanhamos todo o processo de produção na Serra Verde. A soja chega em caminhões, em forma de grãos, que passam por um processo de limpeza para a retirada das impurezas, como cascas e pedras. Depois disso, ela é armazenada. Depois que ela guarda no armazém, aí ela vai para o processo de extração do óleo. O que é o processo? Do armazém ela vai passar pela moagem, passa pelos moinhos, que quebra cada grão em mais ou menos de 8 a 12 pedaços. Depois que esse grão está quebrado, aí ele vai receber vapor no nosso expansor, que é como se fosse uma panela de pressão, e vai virar uma massa. Essa massa que está pré-cozida, ela passa por rolos compressores, que são as máquinas que se chama de laminador, e aí sai os flocos de soja. Esse floco está o farelo e está o óleo junto. Aí o nosso processo é um processo químico, então ela vai em contato com o hexano, que é um hidrocarboneto, que separa, para um lado, o óleo bruto, para o outro lado, o farelo branco. Aí são dois processos. Depois dessa etapa, a soja é transformada em farelo e em óleo. A partir daí surgem os diferentes produtos derivados. Esse farelo tem base 46% de proteína bruta, é um farelo que é usado na ração animal. Em torno de 30% da ração animal, dependendo da etapa, da idade do animal, é farelo de soja. Então essas são etapas. Esse barracão tem capacidade para armazenar até 18 mil toneladas de soja. Depois que a soja chega aqui, ela deve ser ensacada ou descarregada diretamente em caminhões, em bags de até 1.000 quilos ou granel. Aí sim, ela é vendida para o mercado interno ou exportada para outros países. De acordo com o governo do estado, o agronegócio representa 28% do PIB de Roraima e tem a soja como principal produto. O potencial econômico local tem atraído investidores e compradores de outras nações, porque a soja também significa segurança alimentar. Nós já recebemos aqui o primeiro-ministro, já recebemos o presidente da Guiana mais de uma vez, porque eles estão preocupados em garantir para a sua população segurança alimentar. E essa indústria aqui garante justamente isso, porque como eu falei há pouco, o farelo é a base da produção de proteína animal. Você precisa do farelo de soja, que é a proteína vegetal, para poder produzir as carnes, aí o frango, o suíno, o ovo, o peixe. Então a gente vende e atende muitos produtores da piscicultura aqui no estado. A nossa cadeia de piscicultura é muito forte, porque sem farelo você não produz as outras proteínas animais. O óleo refinado é colocado em garrafas de 900 ml e de 5 litros e fica pronto para ser comercializado. A produção tende a aumentar nos próximos anos junto ao lucro da empresa, que, de acordo com a Suframa, no ano passado, faturou cerca de 200 milhões de reais, com expectativa de crescimento significativo com a produção refinada. No Acre, pesquisadores da Embrapa fazem estudos para comprovar a eficiência de um inseticida orgânico à base da pimenta de macaco.
Todos sabemos que parte das produções dependem da polinização para a reprodução, mas parte desses insetos também são prejudiciais à saúde do homem e da economia. Na busca para evitar que certos insetos venham causar danos na produção do campo, a Embrapa Acre apresenta o resultado parcial de um estudo pioneiro no que diz respeito ao uso de inseticida orgânico. Um dos responsáveis pelos testes e estudos realizados utilizando uma espécie de pimenta é o pesquisador Murilo Fazolin. Essa pimenta piperadum, que a gente chama de pimenta de macaco, assim, um termo mais comum, ela foi bioprospectada, ou seja, ela foi encontrada aqui no Acre nas décadas de 90, junto com outras pimentas longas, mas essa especificamente faz parte de um banco de germoplasma. Então nós temos uma variabilidade dessa planta. Ela tem como composto majoritário no seu óleo essencial é o dilapiol, né? Que ele funciona como inseticida, tá? Embora ela seja uma pimenta, ela não tem condições de ser ingerida, ela não serve como condimento, tá? Ela é da família das pimentas, mas ela não é de uma outra família que não serve para condimento. E desse óleo essencial, nós fizemos ao longo desses últimos 20 anos várias avaliações com várias pragas, né? O processo de análise nos últimos 20 anos já se encontra em discussão no mercado, pois dentro das pesquisas ainda é necessário realização de procedimentos com empresas especializadas no ramo. Quando a gente foi passar para um nível de comercialização, de aumento da produção numa escala maior, uma escala comercial, nós tivemos o problema de fitotoxicidade, ou seja, a planta ela queima a planta, se a planta tiver uma folha muito tenra, ela queima. Então, isso quer dizer que ela não pode ser usada de forma direta como a gente imaginava que poderia. Então, o que acontece? Nós temos que fazer uma formulação, isso daí você tem que fazer uma parceria com uma empresa privada, porque existem vários tipos de formulações que podem ser realizadas, e a Embrapa não tem esse expertise de pronta entrega para a gente poder associar. Então, já associando com empresas privadas, a gente acredita que poderemos chegar num produto, nos próximos 2 a 3 anos, teremos um produto no mercado e espero que num preço compatível com a utilização dos pequenos produtores, principalmente. O experimento ocorre dentro da própria Embrapa, onde as pimentas são cultivadas, passam pelo processo de secagem, onde depois vão para o procedimento de separação por meio de vapor e mistura d'água. É nessa etapa que surge o óleo ainda com resíduos orgânicos da planta e que serão separados depois que o óleo sentar no fundo e a água ficar na superfície. Nas dependências da Embrapa também estão os exemplares dos insetos que são criados em espaços de amostra, onde as estudantes e pesquisadores alimentam as larvas. Na fase adulta, são preparados em outro espaço com alimentação diferenciada e poderão acasalar. Passando pelo procedimento, o inseto entra na fase da pupa, uma espécie de casulo. Na fase final, o inseto passará pelos testes do inseticida. Os sobreviventes serão separados para passarem por novos testes. Mas as pessoas não precisam se preocupar, pois a pimenta não é recomendada para consumo humano, pois depois de passar pelo refinamento do óleo com o inseticida, o efeito é prejudicial apenas nos insetos. E logo depois do intervalo, tem o abacaxi mais doce que vira renda nas mãos de mulheres do Amazonas. E o cupuaçu, que é transformado em brigadeiro pelo chefe Pedro Bagatoli. Nossa jornada pelo Baixo Rio Preto continua e hoje o NC Agro te leva para dentro das plantações que já são referência em todo o Amazonas. Você vai ver que a fama do abacaxi mais doce do país não é por acaso. Existe ciência, assistência técnica e muito suor dos produtores da comunidade de São Francisco do Caramuri, que já somam quase 2 milhões de pés plantados. Mas a reportagem de Walter Frota mostra que o sucesso lá não fica só na colheita. Ele chega à cozinha e transforma a vida de dezenas de mulheres que estão criando novos produtos, gerando renda e conquistando a independência.
Nossa aventura continua. Pelos caminhos de Rio, nossa equipe segue mais uma jornada de sabores e descobertas rumo ao encontro do abacaxi mais doce do Brasil. O dia ainda nem amanheceu. Nós já estamos de pé e vamos lá conhecer de perto o rei que nunca perde a majestade na Amazônia, o abacaxi da comunidade Caramuri. Na comunidade São Francisco do Caramuri, a plantação dos Irmãos Santos virou referência para todos. O cultivo é acompanhado por técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, que orienta desde o preparo do solo até a colheita. Aqui, 3 fatores são decisivos para o desenvolvimento e o sabor do abacaxi: o clima tropical, o solo com menor acidez e a técnica agrícola aplicada pelos produtores locais. Aqui ao meu lado está o Piola, o Fábio, o Fabrício, filho dele, está pilotando aqui a máquina. E os paneiros aqui, ó, para a gente fazer a colheita do abacaxi. E nesse momento da colheita, é importante dizer que ele já vai fazendo também a classificação. O que seria isso? O tamanho de cada fruto, porque cada tamanho tem um valor. A gente segue lá pro plantio porque, ó, tem trabalho pra caramba. Com organização e assistência técnica, São Francisco do Caramuri já soma quase 2 milhões de pés de abacaxi plantados. Em 2025, a região concentrou cerca de 70% do cultivo do estado. E essa força abre portas. O fruto já está presente na merenda escolar, nas feiras e mercados. A fama do abacaxi mais doce do Brasil não é conversa de feira. O produto recebe o selo de indicação geográfica concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um reconhecimento que valoriza a origem e a qualidade da produção. Aqui na propriedade do seu Fábio são mais de 4 hectares do turiaçu do Amazonas. É a espécie plantada nessa região. Ele espera colher mais de 100 toneladas. Esse plantio aqui já está chegando a 2 anos. Na colheita, toda ajuda é bem-vinda. O trabalho é coletivo e essencial para garantir o sustento das famílias. Tirou gadeia. Tirou gadeia, não serve mais para... aí ele vai servir de adubo, né? Vai ficar na terra aí todo. Tu usa 2, 3 anos sem jogar um fiapo de adubo, capim verde. Mas o abacaxi vai muito além da fruta doce que chega à mesa. Dos subprodutos nascem novas oportunidades e delas, histórias de transformação. São cerca de 50 mulheres ribeirinhas que participam de um curso preparatório de pratos à base de abacaxi. A iniciativa incentiva o aproveitamento integral da fruta, reduz o desperdício e fortalece a geração de renda nas comunidades. A gente faz bolo, faz um docinho por ali, né? Já faz uma geleia. A senhora sabia fazer antes, não? Não tanto quanto agora, né? Aprimorou? Aprimorei mais. Porque o que eu gosto mesmo é de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Com força, união e conhecimento, as mulheres ribeirinhas promovem sustentabilidade, conquistam autonomia e mostram que a terra fértil também brota independência. Então as mulheres são protagonistas nesse processo, onde buscando conhecimento e agregando a renda em suas famílias, elas conseguiram também trazer os filhos, o esposo, aqueles que estão agregados no núcleo familiar. Famílias que vivem da terra, respeitando o tempo da natureza e mantendo a floresta em pé. Gente simples,
que transforma esforço em futuro. Viva o abacaxi de Caramuri! Viva o ouro doce da Amazônia! A Páscoa já é na semana que vem e as delícias doces começam a dar água na boca, né? Hoje o quadro Da Origem ao Sabor vai mostrar como fazer um brigadeiro de cupuaçu para rechear os ovos de chocolate. É com você, Pedro Bagatoli. Pode ir? O Da Origem ao Sabor hoje eu começo de um jeito bem da origem. Aqui no sítio Nova Jerusalém, é isso, seu Jordelino? É isso mesmo. Essa paisagem maravilhosa, né? É um paraíso. É muito gostoso aqui. Show! E hoje a gente veio falar um pouquinho do cupuaçu, essa fruta que eu até vou deixar aqui no chão para mim ficar mais à vontade. Vou pegar uma aqui que o seu Jordelino tem aqui em fartura. Deu um pé carregado. E ele estava contando para mim uma das curiosidades é que essa fruta, ao invés da gente ir colher ela, pegar ela com a mão, ela que se desprende, seu Nico. É isso aí, quando ela tá madura, ela se desprende do pé, né? E a árvore, como pode ver, a árvore ela é gigantesca, tem 15 anos esse pé aqui. Então quando a fruta tá pronta, ela se desprende do pé e aí ela conserva debaixo do pé até 5 dias, né? E aí se ela não for colhida, os bichos comem, ela apodrece, né? Mas é muito bom, né, esse cupuaçu, rico em cálcio. O interessante, né, seu Nico, aqui é que no mesmo galho você vê um cupuaçu menor, cupuaçu maior, mais aqui um pequenininho. A produção do mesmo pé, ela varia com o tamanho, mas a qualidade do fruto, você vê que tá perfeito no pé inteiro, né? E tem uns que dá maior ainda do que esse, né? Tem uns que chega a dar 1,5 kg, gigantesco, para fazer um trabalho artesanal com a... né? Com a própria casca. Com a própria casca, né? A casca dele. Né? E aproveita também a semente, né? Perfeito. Se eu não me engano, a semente, muita gente torra ela e faz tipo de uma castanha também da própria semente. Castanha e faz o cupulate, se eu não me engano. Cupulate. É uma delícia. Que é o tipo cacau da semente do cupuaçu. Ou seja, do cupuaçu se aproveita tudo. Basicamente tudo. E eu falo, a gente tem o costume de dizer aqui que do boi a gente só não aproveita o berro. Do resto aproveita tudo. É o mesmo do cupuaçu. Obrigado mais uma vez, seu Nico. Que recepção maravilhosa. Seja bem-vindo. Muito feliz. Cheiro maravilhoso que tá nesse estúdio, vocês não têm ideia. E hoje eu trago uma receita de brigadeiro de cupuaçu. É isso mesmo, já pensando nessa época de Páscoa, essa época de Quaresma, muita gente faz aquele ovo de Páscoa recheado com brigadeiro trufado. Por que não o cupuaçu, fruta bem rica aqui na Amazônia e no Brasilzão todo afora, eu tenho certeza. Espero que vocês gostem, vamos para a receita bem rápida, prática e muito saborosa. Com o cupuaçu já despolpado, nós vamos para a panela fazer uma geleia desse cupuaçu. Primeiro passo é o açúcar, direto na panela. Então nós vamos colocar aqui uma xícara de açúcar, 170 gramas, e deixar virar uma cor de guaraná com o açúcar bem derretido. O açúcar derretido na cor de guaraná é super importante para a cor, para o brilho e para o sabor da nossa geleia. E agora, depois do açúcar bem derretido, vem a nossa polpa para cozinhar. Além da polpa, já para não queimar, nós vamos colocar aqui também uma xícara de água. Com bastante cuidado para não se queimar. E agora é deixar cozinhar bem essa polpa. Em torno de 20 minutos cozinhando, e aí eu fui mexendo para não deixar grudar e ele queimar também. Fogo baixo. E aí agora é bater no liquidificador, cuidando para não se queimar. Velocidade baixa para a gente quebrar bem a fibra e aí fazer o nosso brigadeiro. Com a geleia pronta, o brigadeiro é muito simples. Nós vamos misturar o creme de leite, leite em pó e leite condensado e vamos levar para a panela para cozinhar até o ponto de adicionar a geleia que nós já batemos no liquidificador. Então aqui, creme de leite na mesma panela, leite condensado
E aí o leite em pó. Nesse caso, eu misturo com o fouet para incorporar bem o leite em pó e ele não formar algumas bolinhas ou os grumos, como nós chamamos. Aí é só levar para o fogo baixo, mexendo sempre na regra de cozinhar brigadeiro. O cozimento do brigadeiro é super importante para que não talhe quando você coloca a geleia por ela ser ácida. Então cozinha bem, como se fosse para brigadeiro de enrolar. E agora vem a geleia. Então aqui mostrando a textura para vocês bem firme. Se a gente colocasse gelar aqui, esse brigadeiro daria para enrolar ele. E aí sim é a hora mais maravilhosa de todas, adicionar a geleia. Vou adicionar aqui mais ou menos metade dessa geleia para fazer esse brigadeiro de colher. E aí a gente já vai para a parte mais deliciosa, que é a hora de degustar. Chegou a hora boa, a hora de degustar. Espero que tenham gostado dessa receita bem amazônica. Servi na própria casca depois que eu lavei ela bem. Aqui eu não deixei gelar ele bem, você pode deixar ele mais um pouco, mas já dá pra gente ter uma ideia que textura maravilhosa. Servi com um pouquinho mais da geleia, porque eu gosto daquele azedinho, e aí chegou a hora boa. Saúde pra nós! Até semana que vem, trazendo muita receita, não só da Amazônia, mas receita que representa muito bem o nosso Brasilzão afora. Valeu? Ah, eu já vou querer o meu ovo também com recheio de brigadeiro de cupuaçu, viu, Pedro? Olha só, eu tenho um desafio para você. Se você fizer essa receita, compartilha lá nas nossas redes sociais, marca a gente, NC Agro, no Instagram. E você pode acompanhar também no nosso canal do YouTube. A gente vai ficando por aqui, domingo que vem tem mais e eu espero você. Tchau! NC Agro. Oferecimento Cicobi Amazônia. Mais que uma escolha financeira.